Olá, seja bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre saúde, mitos e verdades da homeopatia. E quem traz os detalhes para a gente é o médico especialista Roberto Debski. Boa noite, doutor, bem-vindo. Olá, Roberto, é um prazer estar aqui mais uma vez, eu agradeço. Bom, a gente sabe que a homeopatia ela já tem mais de 200 anos, né, doutor? Ainda tem muita resistência na ala médica em relação à eficácia desse tipo de medicamento? Olha, existe uma resistência, existe já algum esclarecimento, tem muitos médicos que encaminham pacientes para acupuntura, outros até se tratam também, muitos. Então, isso depende da quantidade e qualidade do conhecimento que os colegas têm, né? Quando se conhece os efeitos da homeopatia, se sabe que ela pode trabalhar em conjunto, apoiando e sendo apoiada até pelo tratamento convencional, não há nenhuma, vamos dizer assim, nenhum conflito entre ambas as áreas de atuação na medicina. E aí a gente acaba entrando nessa questão que o senhor falou, né, doutor? Hoje, a homeopatia, ela não é só mais uma alternativa ao tratamento, ela acaba sendo algo complementar, é isso? Exato. De uma medicina integrativa. Qual que é a diferença? Porque antigamente se falava assim, medicina alternativa, era um termo que ficou até comum, né, as pessoas falarem medicina alternativa, mas é um termo errado. Porque se você falar em alternativa, você tem que escolher entre uma e outra, né? Sim, ou E, na essa ou verdade, aquela. exatamente. E hoje em dia nós temos, inclusive, até uma política nacional de práticas integrativas e complementares do Ministério da Saúde, implantado até mesmo no SUS. Dentre essas práticas, são 29 práticas, nós temos duas especialidades médicas, a homeopatia e a acupuntura. E outras são demais práticas, como por exemplo a meditação, a yoga, as constelações familiares. São 29 práticas que podem existem, né, como uma política nacional e podem estar ou não implantadas ainda em vários locais em todo o Brasil na rede SUS. Agora, até chegar a esse ponto foi um longo caminho de discussões Sim, e de exatamente. reconhecimento? As políticas nacionais foram implantadas em 2006. Então, nós estamos 12 anos já, né? No primeiro ano foram implantadas 5 ou 6 práticas, se não me engano, era a homeopatia, a acupuntura, a fitoterapia, a antroposofia e mais uma. Então, eram 5 áreas somente. Depois, alguns anos atrás, foram mais algumas e agora esse ano, no início desse ano, mais 10, completando 29 práticas integrativas, não é? Então, quando você fala em prática integrativa ou em medicina complementar, isso significa que nós podemos usar, no caso que nós estamos falando da homeopatia, integrada e junto complementando outros tratamentos, inclusive o tratamento médico convencional. A homeopatia ela vem somar forças no benefício do paciente, não é? Ela não vem concorrer ou tirar o lugar ou ser uma alternativa, ela vem para integrar, para complementar o que o paciente necessitar para recuperar sua saúde e qualidade de vida. Então, para a gente desmembrar um pouco mais esse assunto, entender um pouquinho melhor, qual que é a diferença entre alopatia, homeopatia e fitoterapia? Tá. Então vamos começar pela fitoterapia, que todo mundo fala assim, eu faço homeopatia, eu tomo chá, eu uso erva. Não, isso é fitoterapia. Fitoterapia é o uso das plantas medicinais, das ervas, de várias formas, sejam manipuladas em farmácia, de manipulação, na forma de extrato, na forma de chá. Então isso é fitoterapia, o uso das ervas, não tem nada a ver com a homeopatia. A homeopatia e a alopatia são medicinas, maneiras de se usar a medicina que o Hipócrates, que era o pai da medicina, cerca de 300 a.C., já falou. Ele disse assim, existem basicamente duas maneiras de curar. Uma é pelo contrário e uma é pelo semelhante. O contrário é tudo o anti, né? Então você tem o anti-inflamatório para inflamação, o antibiótico para infecção. Essa medicina do anti é a chamada alopatia ou enantiopatia. E pelo semelhante é a homeopatia, porque homeo significa semelhante. Então você dá um medicamento cujo estímulo que ele provoca no corpo é de ajudar o organismo a se reequilibrar e combater aquele sintoma de uma maneira semelhante. Eu vou dar um exemplo. Então imagina que a gente tem alguém com insônia. Você sabe que com insônia você não deve tomar café. O café normal, natural, ele tem um efeito de gerar insônia. Quando você pega o café, a cófia cruda, que é uma planta, e você prepara de acordo com a manipulação, com a farmacopeia, farmacotécnica homeopática, ela adquire uma propriedade de tratar a insônia. Então, o medicamento que provoca, uma substância que provoca o sintoma numa pessoa sadia, quando esse medicamento é preparado de acordo com a farmacopeia homeopática, que tem toda uma técnica de preparação, ele é muito diluído, ele é dinamizado, ele passa a ter uma propriedade de curar. Por quê? Porque num homem são, ele provoca o sintoma.
E quando se tem um homem que tem doente com esses sintomas, ele trata. É como se ele desse um empurrãozinho no sintoma. Substância. A mesma substância preparada de uma maneira diferenciada. Isso é que faz a propriedade da homeopatia aparecer. Agora, essa preparação, ela vai ser diferenciada de farmácia para farmácia ou não? Existe uma regra? Não, existe uma farmacopeia que dita como você, passo a passo, tem que preparar os medicamentos homeopáticos. Sempre da mesma maneira, ou seja, a homeopatia é um medicamento genérico, porque ele é manipulado nas farmácias sempre da mesma maneira, com a mesma substância ativa, o mesmo princípio ativo. E precisa ser, doutor, sempre com produtos naturais ou existe alguma forma da homeopatia que não utiliza só produtos naturais? Você utiliza medicamentos de todas as origens, né? Então, a gente pensa que a homeopatia só é um uso dos vegetais. Não, existem medicamentos homeopáticos do reino vegetal, do reino mineral, como por exemplo a silícia, que é da sílica da areia, o natro muriático, por exemplo, que é do sal marinho, né? E também medicamentos do reino animal, por exemplo, a apis mellífica, que é feito do veneno da abelha macerada. Então tem dos 3 reinos, inclusive alguns medicamentos que a gente pode falar artificiais, que são preparados com a técnica homeopática. O diferencial é o preparo do medicamento. Qualquer substância que você pegue e prepare de acordo com a farmacopeia homeopática, ela vai ser um medicamento homeopático. E aí, como é que se comprovou esse efeito? De acordo com a experimentação numa menção. Então, o Hahnemann, que foi lá, né, 200 e poucos anos atrás, o médico alemão que redescobriu o princípio do semelhante, ele começou a preparar os medicamentos homeopáticos e foi vendo os efeitos que eles faziam. Então, ele, por exemplo, dava uma substância para uma pessoa, catalogava os sintomas que aquela substância desencadeava numa pessoa que se sentia bem. Quando uma pessoa doente tinha esses sintomas, ele usava aquele medicamento na pessoa e a saúde se restabelecia pelo estímulo do medicamento. Por isso, homeopatia, medicina do semelhante. E no próximo bloco a gente continua a falar sobre homeopatia. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é homeopatia e eu converso com o médico especialista, Dr. Roberto Debski. Doutor, a gente está falando sobre como se descobriu a homeopatia. Tem uma história, é isso? Tem uma história interessante até, né? Que a gente fala que são as curiosidades, os acasos, mas não existe acaso. Para mente preparada e inteligente não tem acaso, tem descobertas, né? O Samuel Hahnemann era um médico, nasceu em 1755, morreu em 1843. E quando ele era médico, se formou jovem, tinha uma boa clientela, só que naquele tempo, imagina, né, na medicina de 1780, 90 aproximadamente, os tratamentos eram muito agressivos, né? Você usava mercúrio, você usava sanguessugas, uma série de práticas que hoje, né, você fala, nossa, bem né? estranhas, a gente acha. Né? Como hoje a gente no futuro vai falar das de hoje também, né? Então ele desistiu da medicina, ele falou que achou que estava fazendo mais mal do que bem. Ele passou a traduzir livros, porque ele falava 9 idiomas, e traduzindo uma matéria médica, que era um livro de medicamentos, de um autor chamado Cullen, ele estava estudando, traduzindo sobre o medicamento Cinchona officinalis, que é a quina, que até há pouco tempo ainda era usado para malária, né? Então ele leu lá que a quina tinha as propriedades contra a febre, porque tinha propriedade sabor amargo, etc. Ele falou, não deve ser isso. Ele lembrou lá dos ensinamentos do Hipócrates, e ele fez o seguinte, como um cientista, né, como médico, todo médico deveria ser um cientista, ele começou a tomar pequenas quantidades daquele medicamento, do Cinchona. Ele não tinha nada, ele fez experimentação nele mesmo. Então ele estava saudável e começou a tomar todo dia uma quantidade. Dentro de alguns dias, ele começou a desencadear os sintomas da malária, aquelas febres intermitentes que o medicamento tratava. Então, aí ele teve a comprovação, né? Aquela luzinha acendeu. Então, realmente, o medicamento ele tem um efeito de curar uma doença, porque ele é capaz de provocar aquela doença ou aquele sintoma num homem saudável. E aí ele começou a fazer experimentação com diversos medicamentos nele, nos amigos, nos clientes, na família. Os malucos que apareciam para ele testar, né? Ele foi testando e descobriu os efeitos medicamentos. A gente começou a descobrir aquele edifício chamado matéria médica, que eram os medicamentos homeopáticos, né? E foi criando um repertório de sintomas de cada medicamento. Então, cada medicamento tinha uma série, dezenas, centenas de sintomas, alguns até milhares de sintomas que ele provocava aquele medicamento numa pessoa saudável. Aí você tinha uma pessoa doente com alguns daqueles sintomas, você usava o medicamento e aquele medicamento fazia o organismo lidar com aquela doença, se reequilibrar. Então esse é o princípio da homeopatia.
Agora, quando um homeopata recebe alguém no consultório, ele começa por onde? A pessoa vai, estou com uma dor de garganta. É só receitar um Não, remédio para dor de garganta? Não, isso não, faria não. um alopata. Sim. O médico homeopata é um médico, primeiro, formado na medicina, né, convencional, a gente faz faculdade de medicina, e depois se especializa, tira o título de especialista em homeopatia. Né? A consulta médica homeopática é bem diferente, ela, vamos dizer assim, que ela complementa a consulta convencional. Primeiro, nós precisamos também fazer diagnóstico clínico, por isso precisa ser um médico. Então, você vai, o paciente vem com uma queixa, estou com dor de garganta, eu tenho queimação no estômago, estou com dificuldade para dormir, ou não me sinto bem, estou ansioso, enfim, as queixas, em geral, que as pessoas trazem nas consultas. O médico, ele vai olhar, buscar fazer um diagnóstico nosológico, um diagnóstico da doença. Além disso, ele vai ver como aquela doença se manifesta naquela pessoa. Então, tem pessoas, por exemplo, uma dor de cabeça. Então, tem pessoas que vêm com uma enxaqueca, que é uma dor pulsátil, lateral, com alteração de visão, enfim. E tem outra pessoa que vem com uma cefaleia tensional, com contratura muscular. Então, ele vai diferenciar os sintomas de cada pessoa, daquela doença, naquela pessoa, e o que vem junto, os sintomas emocionais. Então, o que desencadeou emocionalmente? A pessoa ficou triste, ou teve uma indignação, qualquer sintoma emocional que possa ser, talvez, o desencadeador, vir junto com essa doença física, as alterações do sono, dos sonhos, do apetite, da transpiração, das secreções, do funcionamento do corpo. Então, das características emocionais, o médico homeopata, ele vai procurar olhar para a pessoa entendendo a totalidade. Então, é uma medicina que olha para a pessoa como um todo, vamos dizer assim, para a pessoa que tem a doença, e não para a doença da pessoa. Mas isso, por exemplo, doutor, faz com que, por exemplo, eu vou no médico com dor de garganta, o senhor também vai no médico com dor de garganta. O homeopata, ele pode dar remédios diferentes? Geralmente dá. Geralmente os remédios são quantidades diferentes. diferentes Os de remédios acordo são com o diferentes. Por exemplo, peso. você vai com uma gastrite, eu vou com uma gastrite. Você vai com uma amidalite e eu também. Só que a sua amidalite, ela é do lado direito, a minha é dos dois, ou poderia ser do lado esquerdo. Eu tenho sintoma de queimação, você tem sintoma de peso. Eu tenho febre alta, você tem febre baixa. Então, o medicamento, ele é diferente, embora nós dois tenhamos, por exemplo, uma amidalite. Porque você não medica só a doença como qualquer outra. Na medicina convencional, você daria um anti-inflamatório, um antibiótico para todos, poderia ser o mesmo antibiótico, e ele trataria a amidalite. O antibiótico trataria em 7 dias. A homeopatia Exatamente. trataria esse problema em quanto tempo? Talvez mais rápido. Que esse é um dos mitos da homeopatia, né? A homeopatia é lenta. A homeopatia não é lenta. A homeopatia também pode tratar casos agudos e muitas vezes ela é mais rápida do que a medicina convencional. Então, de onde vem essa história que a homeopatia é lenta? É um tabu, é um mito, né? E vem do que? Uma pessoa que vem com uma doença crônica, o tratamento também vai ser longo. Mas isso também na medicina convencional. Se vê uma pessoa com doença crônica, provavelmente ela vai ficar tomando medicamento a vida inteira. Você não fala que a alopatia é lenta. A homeopatia também não é. Ela vai se adequar à pessoa que tem aquele problema. Por quê? As doenças, elas evoluem. Elas vão desde uma doença numa fase chamada funcional, numa fase em que a pessoa não se sente bem, às vezes ela vai no médico, faz exames, não tem nada comprovado. O médico fala assim, olha, eu não encontro nada em você, não há alguma alteração. Mas a pessoa fala, mas poxa, eu não estou me sentindo bem. Eu já tenho alteração de sono, de apetite, de humor. Né? Se essa doença for evoluindo, ela vai passar dessa fase funcional para uma fase lesional. Então, na fase lesional, tem uma lesão. Você fala, tá vendo? Agora eu estou com uma gastrite. Ah, então tá. Então, agora a gente tem como tratar a sua gastrite. Mas podia ter resolvido isso Na antes. homeopatia, na medicina que aborda vamos dizer assim, essa fase funcional da doença, essa fase primeira da doença, a homeopatia, a acupuntura trabalham com isso, o efeito é muito melhor. E você pode atuar preventivamente antes da lesão se instalar. E pode se tratar homeopatia em qualquer tipo de doença, doutor? Pode, a homeopatia pode ser usada em qualquer tipo de doença, mas claro que você vai olhar o que a pessoa traz. Então, assim, numa doença funcional, o melhor tratamento é o homeopático, né? Porque você não tem como usar alopaticamente, só um sintomático, por exemplo. Você vai usar um sintomático, mas não está olhando para a causa. Quando já existe uma lesão, às vezes uma lesão crônica, você pode usar a homeopatia, às vezes associando a um tratamento alopático. Você pode associar os dois. As pessoas falam, mas pode misturar? Falo, pode misturar não, pode complementar um ao outro. Então, se você tem uma pessoa idosa que vem tratar, tem idosos que vêm tomando 12 remédios, 10, 15 medicamentos. Às vezes ele vai tantos especialistas daqui e dali que
um não sabe o que o outro está fazendo e dá medicamentos até que um interage negativamente com o outro. Então, se você tem um médico que tem esse olhar generalista, Global, né? como o homeopata, ele pode ir trabalhando e, de repente, reduzir os medicamentos alopáticos até o mínimo necessário que a pessoa possa tomar, numa dose menor, porque a homeopatia vai ajudar nesse tratamento. Mas talvez por ser uma doença muito crônica, a pessoa não possa ficar sem aquele medicamento alopático. Mas a homeopatia vai ajudar e vai diminuir os outros medicamentos com menos efeitos adversos e sem incompatibilidade. Agora a gente está falando que a homeopatia, ela tem a função de equilibrar o organismo, né? Sim. Por exemplo, o senhor falou na questão de uma dor na nuca, uma dor tensional. Então, essa tensão, ela provoca uma dor de cabeça, mas, na verdade, o que provocou essa tensão? A homeopatia, ela consegue tratar o que provocou essa tensão? Com certeza. Por exemplo, o que pode ser? Pode ser um estresse, pode ser uma pessoa que é muito nervosa, pode ser uma pessoa que está passando por uma crise de ansiedade. O medicamento homeopático, o médico homeopata vai procurar olhar para essa pessoa na sua totalidade e tentar descobrir um medicamento que vai atuar na dor de cabeça, na ansiedade, na tensão. Um medicamento, se possível, único, que possa tratar todos esses sintomas daquela pessoa. Agora, pode também utilizar outros medicamentos, né? Ou pode utilizar junto à acupuntura, como eu faço homeopatia e acupuntura. Às vezes eu uso a fitoterapia também. Quer dizer, se precisar, técnicas complementares, complementares. na verdade, né? Se precisar também medicamento convencional. Tá ok. No próximo bloco a gente continua a falar sobre homeopatia. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é homeopatia e eu converso com o médico especialista Dr. Roberto Debski. Doutor, a gente está falando sobre o uso da homeopatia, às vezes aliado à alopatia, enfim. Nos casos em que a pessoa tenha intolerância à lactose ou intolerância a glúten, a homeopatia, ela resolveria o problema? Isso vai depender. Não dá para a gente garantir que vai, mas eu até estava te citando um caso que aconteceu essa semana comigo, de um paciente que voltou após 10 anos que eu não via, porque ele mudou para outro estado, e voltando para cá ele voltou ao tratamento, e ele citou que na época que eu tratei, 10 anos atrás, ele tinha já um grau de intolerância à lactose, e com o tratamento que não foi específico para isso, foi um tratamento para o quadro geral dele, ele voltou a consumir o leite, e não teve problemas durante uns 5 ou 6 anos a partir daí. Então, eu digo assim, o objetivo do tratamento não era esse, mas isso teve como um efeito benéfico. Por quê? Porque a homeopatia, ela tem uma propriedade de estimular o organismo. Ela estimula o organismo a se reequilibrar. Então, o que aconteceu com esse paciente foi que provavelmente ele tinha uma reserva funcional, né? O pâncreas dele tinha uma reserva, conseguiu voltar a produzir a enzima. Né? E claro que com o processo de envelhecimento, isso aí novamente vai haver um decréscimo com a idade, como com todo mundo. Né? No caso da intolerância ao glúten, por ser um caso semelhante a uma alergia, pode ser, a gente tem casos em que a homeopatia ajuda a pessoa a ficar menos sensível, porque existem também diversos graus de intolerância ou de sensibilidade à proteína, ao glúten. Falar um pouquinho agora sobre gravidez, os remédios homeopáticos de venda livre na farmácia, esses de congestão nasal, enfim, eles podem ser utilizados sem restrições por grávidas? Bom, eu nunca digo que pode usar sem restrição, eu sempre acredito e procuro orientar o paciente dessa maneira, que ele busque conversar com o médico dele, o médico de confiança, o médico homeopata, para que ele possa orientar. Em geral, o medicamento homeopático não traz nenhum efeito. Mas você tem uma condição especial, que é a gestação. Então você tem que ver qual é a sensibilidade daquela mulher, do seu organismo. Então eu não recomendo que fique se utilizando indiscriminadamente medicamentos de balcão. Em exceções, até tudo bem, mas normalmente oriento. Procure seu médico e pegue uma opinião com ele. Com acompanhamento médico, então Sim. o homeopata, junto com o ginecologista, pode definir o que uma grávida poderia utilizar. Pode. Existem até ginecologistas homeopatas também, né? Ou os dois trabalhando em conjunto. Agora, existe uma história, doutor, que não se pode tocar o remédio fitoterápico quando se está manipulando, porque o contato com a mão perderia o efeito. Isso é mito ou é verdade? Não é que perderia o efeito, você tem o efeito de contaminação, né? Toda prática farmacêutica, você tem condições de ambiente estéreo, você tem que usar equipamento, com medicamento homeopático ou com fitoterápico, não é diferente. Você tem que ter todas as boas normas e práticas de manipulação daquele medicamento.
Existe alguma coisa em torno da homeopatia, às vezes algo assim sobrenatural, de alquimia, quando se fala disso, de imposição de mãos, de se passar energia, ou é algo estritamente farmacêutico? Não, a homeopatia não tem nada disso. A homeopatia é um medicamento, é uma especialidade médica, é uma especialidade na área da farmácia, da odonto, da veterinária. E é uma área de atuação em que você tem medicamentos manipulados cientificamente, com toda uma técnica uma farmacopeia, né, que fala das condições das práticas adequadas do medicamento homeopático, feita por médico, então não tem essa questão aí. A pessoa pode ter isso como uma crença, uma prática dela, mas não na manipulação dos medicamentos. Pode ser utilizado em animais? Com muito sucesso. Aliás, o uso nos animais, na veterinária e na pediatria mostram que a homeopatia tem um grande efeito, né? Porque muitos falam assim, a homeopatia é placebo, é porque a consulta do médico homeopata, uma consulta em que você tem uma interação mais profunda, né? Um acolhimento, uma empatia. Eu falo assim, mas olha, é usada na veterinária. Os animais, né? Eles não sabem o que eles estão tomando. É usada nas crianças, na pediatria. As crianças melhoram sem saber, sem ter a relação. E, inclusive, é usada na agricultura também. Então, você em colheitas, em plantações, tem agricultores que utilizam a homeopatia no controle de pragas. Então, você vê que não tem nada a ver com o efeito placebo, né? Ela pode causar algum tipo de alergia, reações adversas? Não. Não como efeitos adversos do medicamento, mas por vezes, como a gente sabe a maneira de se enfermar, de adoecer, o medicamento homeopático faz um estímulo para que aquele organismo se reequilibre. Então, o que acontece muitas vezes na alopatia, na medicina convencional? Você tem uma criança com uma reação alérgica, você passa uma pomada que você não deixa aquela alergia, um corticóide, tópico, alguma coisa assim. Então, essa doença não curou. O sintoma pode ter desaparecido. Com a homeopatia, muitas vezes você dá aquele estímulo e aí o organismo volta a ter aquele sintoma para depois ele melhorar. Então isso pode acontecer. Mas com a supervisão do médico homeopata, aquele sintoma que é fugaz, não traz nenhum problema e é acompanhado adequadamente. Ok, doutor, muito obrigada pelas suas informações. Eu que agradeço pela oportunidade. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. Até mais.